Tu vens contra mim com a espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A profundidade dessa palavra gigantesca, meus irmãos. A força, a fé diante de determinadas circunstâncias que nos vemos muitas vezes nas nossas vidas. Veja que Davi tinha ciência do que estava vindo sobre ele. Tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo, mas ele tinha também ciência no seu coração, na sua mente, do que ele estava levando junto de si para aquele embate. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Isso é muito forte, meus irmãos. Você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro para honrar depois. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a ONTV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet, meus queridos. Como estão? Todos na paz, aqui na graça e na paz do nosso Senhor, o Cristo. Este é o programa Tempo de Preparação. E como nós precisamos realmente estarmos atentos, meus irmãos, sobre todas as coisas que nós vemos acontecendo neste mundo. E a cada dia mais, momentos que observamos, e assim como nos orienta a palavra do nosso Deus, circunstâncias que nós vemos que realmente nos deixam impactados diante das coisas deste mundo, das pessoas, e assim nós vamos prosseguindo em busca do entendimento da palavra de Deus, em busca do conhecimento no que se refere aos ensinamentos do Messias, através da nova aliança, também buscando nos adequarmos a valores, a princípios cristãos que devem nortear as nossas vidas. E como isso é importante, cada vez mais nós
buscarmos esse entendimento. Nós enfrentamos, irmãos, tantas coisas, tantas provações que muitas vezes nos parecem gigantes diante da nossa natureza humana. Muitas vezes nos vemos incapazes, incapacitados, fracos, mas hoje eu gostaria de convidar a todos vocês neste tempo de preparação nas nossas vidas, para que nós possamos refletir sobre uma palavra que está nas Escrituras e que nos faz parar para pensar sobre o poder de Deus nas nossas vidas. Como Deus realmente é capaz, e somente Ele, de nos habilitar, de nos tornar pessoas capazes de enfrentar qualquer desafio. Muitas vezes desafios que nos são propostos, em que somos envolvidos nas nossas vidas, em circunstâncias que passamos todos os dias. Provavelmente você também, muitas vezes pode ser que esteja passando por algo que, diante do entendimento que tem hoje na sua vida, possa parecer um desafio gigantesco. A forma como você está vendo a sua condição, a sua capacidade de enfrentar tudo isso, e você se sente realmente pequeno. Nós nos sentimos assim quando normalmente estamos diante de algo que pode nos parecer realmente desafiador. Como em tudo, meus irmãos, que nós buscamos resposta, a resposta mais coerente, a resposta certa, nós sempre encontramos nas Escrituras. Tudo que você tiver coragem de perguntar para Deus, Deus terá coragem de responder a você. Todas as orientações que muitas vezes nós estamos precisando, saber pedir a Deus, elevar as nossas petições, os nossos pedidos ao nosso Senhor através do nosso mediador, único mediador, o Messias, entre nós e Deus, em oração nas nossas vidas, estar em comunhão com Deus diante de tudo isso que nós vemos acontecendo no mundo. E com certeza não há um justo sem resposta. Não há quem persista em permanecer em comunhão com Deus, nesse relacionamento com Deus, a todo instante, dia e noite, meditando na palavra do nosso Senhor, que não esteja cada vez mais preparado para a forma como o mundo vem se apresentando. O modus operandi, digamos assim, a forma como o mal cada vez vem se apresentando no mundo e fazendo com que muitas vezes aquelas pessoas que não estejam atentas, como diz a palavra, vigiando e orando, estejam atentas em comunhão com Deus, se preparando para os desafios do dia a dia, diante das nossas escolhas, dos nossos posicionamentos, de tudo que nós pensamos, do nosso preparo emocional, psicológico e até físico, mas principalmente espiritual, diante das adversidades deste mundo. Nós realmente precisamos estar preparados. Veja que o mundo vem se apresentando cada vez com desafios maiores para o nosso entendimento.
quem já é cristão ou está nessa busca, e eu gosto de dizer isso, né? Se tornando cada vez mais cristão, porque eu creio muito nessa preparação, nesse processo de transformação do Cristo em nós, em que nós vamos realmente, através do tempo, no tempo de Deus, e cada pessoa tem o seu desenvolvimento pessoal diante de tudo isso, vai compreendendo e vai se tornando, digamos assim, cada vez mais cristão a partir do momento que começa realmente a colocar em prática na sua vida as orientações da palavra de Deus, dos evangelhos, que compreende a importância da obediência, da correção, da disciplina, da resiliência, de desenvolver um coração perdoador, de compreender que nós não temos, por exemplo, inimigos, que por mais que pessoas se coloquem na condição de nossos inimigos, são nossos irmãos que carecem, na verdade, de muito amor. Um amor que muitas vezes nós ainda não conseguimos desenvolver nos nossos corações. Mas Deus é capaz realmente de acolher a todos. O sol nasce sobre os justos e injustos, sobre os bons e sobre aqueles que nós consideramos maus ou que assim estejam no seu proceder, inclusive diante de Deus. Veja que nós vivemos pela graça do nosso Senhor, pela misericórdia do nosso Deus, e não podemos, como cristãos que vamos cada vez mais nos tornando a cada dia, a partir do momento que começamos a absorver os princípios, os valores cristãos da nossa vida, do cristianismo, dessa nova forma de ser diante do mundo e das pessoas, sermos julgadores não nos cabe. A justiça cabe somente àquele que sabe de todas as coisas, que compreende a intenção, inclusive dos nossos corações e assim dos nossos irmãos. Mas veja que a cada dia, meus queridos, que nós vamos observando até o noticiário, a mídia como um todo, nós vemos que somos desafiados e muitas vezes nos sentimos enfraquecidos diante da imensidão, da barbárie que nós observamos nesse mundo. Coisas que nós vamos observando que acontecem e que muitas vezes nos deixam, inclusive, sem ação, não é mesmo? Mas veja que a palavra de Deus nos dá uma orientação segura, certa, correta, de como nós devemos nos posicionar diante de todas essas coisas. Como que nós devemos nos apresentar diante dessa luta diária, inclusive de sobrevivência nesse mundo, em que nós buscamos uma melhoria, nós buscamos ser de acordo com o que nós cremos. Eu busco ser, por exemplo, melhor do que ontem, do que algum tempo atrás na minha vida. E assim nós vamos enfrentando desafios, e desafios que muitas vezes se tornam gigantes. E nós vamos observando nessa luta íntima, interior, de superação com a gente mesmo, ainda tudo que o mundo nos apresenta. Então é realmente uma luta diária de busca, de redenção, de restauração das nossas vidas, e somente Deus é capaz de nos resgatar de tudo que o mundo apresenta, inclusive de toda a imundícia do mundo, tudo que nós observamos que está em desacordo com aquilo que é justo,
com aquilo que é correto, com aquilo que é bom, porque algo no nosso coração nos causa um desconforto. Quando nós observamos, por exemplo, algo que esteja acontecendo no noticiário e nós sentimos um desconforto emocional, uma angústia, é realmente o nosso interior, o nosso emocional, aquilo que nós estamos nos construindo para sermos melhores, lutando contra, muitas vezes, barbáries que nós vemos acontecendo. Casos relacionados a famílias, pais contra filhos, filhos contra pais. Então veja que se nós estamos buscando ter um posicionamento diferente, por exemplo, relacionado a tudo isso, quando nós vemos resultados tristes, como nós observamos na nossa sociedade, isso nos angustia. Paramos para pensar como pode isso ainda acontecer nos dias de hoje. E para quem estuda a palavra, nós sabemos, porque nos é revelado através da palavra de Deus, não é mesmo? Que dentre tantas coisas que nos deixarão aterrorizados, impactados, no que se refere ao mundo como um todo, nós vemos que muitas de tudo que acontece é resultado realmente do que diz a palavra, que o amor esfriará. Então, muitas vezes, determinadas coisas que nós víamos antes, e isso nos causava um transtorno emocional, um impacto, hoje em dia a gente vê muitas pessoas parando, né, na rua, por exemplo, vendo uma cena horrenda e naturalmente com o seu celular filmando, registrando, compartilhando, como se fosse algo que realmente a gente observa que parece que as pessoas estão perdendo realmente a noção de sensibilidade em determinadas coisas. Isso é só um exemplo. Então veja que o que nós podemos chegar à conclusão diante do que nós vemos observando no decorrer, né, dos nossos dias. Vamos pegar a nossa geração em que estamos aqui, não é mesmo? É realmente que determinadas coisas, né, nós temos ainda que enfrentar e saber como, não é mesmo? Porque muitas vezes o que nós temos que observar é que somos colocados diante de um desafio, de uma luta na vida, e precisamos saber como lutar, observar o como se posicionar, como agir ou reagir diante de tudo isso, não é mesmo? Que pode parecer algo que num primeiro momento seja gigantesco, que nós paremos para pensar, será impossível que eu consiga, na força, né, do meu preparo, do meu braço, do meu pensamento, da minha inteligência, do meu preparo emocional, físico, espiritual, eu consiga vencer realmente determinada circunstância em que todos nós passamos e observamos que cada dia mais nós somos realmente impactados e surpreendidos diante de todas essas coisas. E é um desafio que eu convido todos vocês para que nós venhamos a refletir hoje, meus queridos. Pare conosco e vamos pensar diante dessa circunstância específica, uma história bem conhecida, né, das Escrituras Sagradas, mas eu gostaria de analisar sob um ponto de vista que é interessante que nós paremos para pensar também dessa forma, não é mesmo? Um desafio que é proposto em uma época contra o povo de Israel.
um desafio que foi proposto contra um grande exército de Israel, considerado o povo de Deus. Isso lhes remete a algo nos dias de hoje? Então vamos analisar a princípio como se sucederam os fatos, o que aconteceu nessa história, em que nós podemos realmente, linkar, seja com a realidade dos dias de hoje, num contexto nacional, internacional, da sociedade, ou seja, intimamente nas nossas vidas. Quando essa luta se apresenta, esse desafio se apresenta para mim, se apresenta para você, que você é convocado para essa guerra, não é mesmo? E que só existe uma alternativa: lutar ou lutar, porque senão a consequência, seria desastrosa. Você não tem uma alternativa. Mas como lutar? Veja que nós somos colocados praticamente todos os dias, às vezes em desafios menores, em tribulações que nós já vamos tendo uma habilidade, porque Deus vai nos capacitando, O que hoje nós podemos observar como sendo um desafio, uma tribulação, algo que já não nos atinge tanto e nós conseguimos superar, foi porque Deus já vem nos preparando com desafios um pouco mais leves no decorrer da nossa construção como ser humano. E veja como isso é importante de nós analisarmos, que cada vez que Deus permite que circunstâncias vão se apresentando na nossa vida, que desafios vão surgindo na nossa vida, meus queridos, amados irmãos, veja que é realmente para que nós possamos cada vez mais, em doses, meio que homeopáticas, podermos analisando os contextos do dia a dia, nos prepararmos e irmos assimilando, de acordo com a palavra, qual a melhor reação, o momento de agir, como pensar, como prosseguir, como nos posicionarmos. Só um momentinho. Bem bonita, Então, como nós vamos podendo compreender a realidade que vamos observando no nosso dia a dia, e então vamos aprendendo como nos posicionarmos. E veja que circunstâncias que nos pareciam muito difíceis de resolvermos em outras épocas, hoje, se acontecer novamente, como nós já temos mais força, segurança no nosso proceder, de como nós nos posicionamos diante das coisas, já não nos parece mais algo gigantesco, impossível de ser conquistado, ou vencido, ou realizado na nossa vida. E a palavra nos apresenta realmente um desafio que foi proposto então ao exército de Israel, um desafio contra, a princípio, como a palavra nos diz, ao povo de Deus, ao exército, do povo de Deus, e como realmente Deus é capaz de transformar as nossas vidas, nos habilitarmos e nos capacitar realmente para que possamos enfrentar sempre as circunstâncias como elas vão se apresentando de uma forma melhorada, quando nós realmente compreendemos o
poder de Deus nas nossas vidas e sabemos a quem servimos e como realmente servimos e podemos lutar nessas batalhas, não é mesmo? Então hoje nós vamos refletir juntos, meus amigos, um desafio que foi proposto por Golias, um desafio proposto por Golias. Na época de Saul, vocês têm acesso a esses registros, né? Em 1 Samuel, no capítulo 17, é o que nós vamos, né, observar hoje pontualmente. Claro que vocês podem ler o livro, né, para ter o contexto em que a história ocorre, mas vamos pontualmente nessa reflexão realmente analisar essa questão do desafio. Quando você é desafiado? Então, eu gostaria que, junto com estes exemplos de hoje que nós vamos ver aqui, nós possamos trazer isso para as nossas vidas. Qual é a melhor forma do embate? Quando nós somos colocados à prova, desafiados, como nesse caso aqui. Veja o que diz a palavra no capítulo 17, 1 Samuel. Vamos no verso 8 e seguintes. Veja o desafio de Golias. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos uma linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Então Golias estava desafiando o exército de Saul, no caso na época, para um embate. Era um desafio contra o exército como um todo. Mas veja que teria consequências disso. Então colocava o exército todo numa condição de que deveriam lutar ou lutar. Se ele puder pelejar comigo, verso 9, e me ferir, seremos vossos servos. Então os filisteus seriam servos de Saul. Porém, se eu o vencer, aquele que fosse escolhido pelo exército para o embate, e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejamos. Então veja que nesse contexto havia Israel, as tropas de Israel, o exército constituído de Israel, considerado povo de Deus, né, sendo desafiado por um filisteu, Golias, que os registros nos apresentam como sendo alguém que era praticamente invencível, um gigante. Então veja que aqui é um exemplo de um desafio que muitas vezes nós somos colocados à prova por verdadeiros gigantes na nossa vida. Causas que nós, num primeiro momento, consideramos impossíveis de solucionar, que nos afrontam, que se colocam à nossa frente e nos chama para o embate, que busca essa luta. Como ocorreu nesse desafio, Golias chega e desafia as tropas, o exército de Israel na época, né, que estava sob a égide de Saul, não é mesmo? E veja que os exércitos, todos,
relacionados, sempre que os filisteus colocavam esse gigante à frente, eles tremiam, eram massacrados, eram dizimados. Então veja, era como se um governo chegasse sobre outro e dissesse assim, ó: vocês não têm alternativa, lute, porque se vocês vencerem, nós serviremos, mas se nós vencermos, no caso Golias, vocês serão nossos servos. Vemos isso nos dias de hoje? Qual a opinião de vocês? Acontece nos dias de hoje? A história se repete. Veja que na nossa vida, muitas vezes, a vida nos chama. Vem para o embate. A vida nos afronta, as coisas deste mundo nos afrontam. Chega até nós e nos desafia. Desafia a justiça, desafia a verdade, desafia princípios, valores que acreditamos, e vem e desafia. Ou você luta, ou você será subjugado, você terá que aceitar determinadas coisas. Vencemos e pronto. Então você é colocado numa situação, muitas vezes, que você luta ou luta. Não há uma alternativa, né, a princípio, que possa nos eximir desse embate. Isso pode acontecer na nossa família? Sim. Quantas vezes circunstâncias ocorrem dentro das nossas casas em que a vida chega e chama para a luta. Isso pode estar acontecendo com você na sua vida, no seu particular, no seu secreto, em que a vida de repente chega para você e você é obrigado a lutar, porque você não tem saída, você luta ou você luta. Pessoas que muitas vezes estão passando por enfermidades. Veja que, no meu caso, meus pais tiveram câncer. Meu pai e minha mãe. Então veja que a vida os chamou para a luta. Veio um diagnóstico, não é mesmo? Então foram chamados, desafiados para lutarem. Ou luta, ou luta. E muitas vezes, em todas as circunstâncias dessa vida, nos relacionamentos, mesmo, vem circunstâncias que você tem que lutar por algo relacionado a um desafio que lhe é proposto, no seu trabalho. Quantas coisas nós somos realmente colocados à prova. Ser cristão, meus irmãos, é um desafio todo dia, diante de um mundo, não é mesmo, que jaz no maligno. O que é isso? Jaz no maligno. Um mundo que está subjugado no mal, que jaz no maligno, está sepultado no mal, assim até o dia da glória, do retorno do nosso Senhor, para que então nós possamos, prosseguir nas promessas que nos são resguardadas. E essa luta é todo dia. Nós temos desafios gigantes no que se refere a nós mesmos, conosco, da nossa carne, das nossas emoções, do nosso coração, da nossa mente, todo dia. E como que nós vamos
enfrentar estas coisas. Veja que no caso em tela de hoje que estamos vendo, 1 Samuel capítulo 17, que se trata de um desafio. Estavam encurralados, colocados no fronte, né? Onde exércitos tremiam, recuavam, eram dominados exatamente por esse gigante que a todos vencia no poder da espada, na força do braço do filisteu. Mas, como na palavra de Deus nos traz como exemplo para as nossas vidas, existe um personagem nessa história que vem realmente, nos apresentar uma reviravolta nessa circunstância. De repente, o exército de Israel, afrontado por alguém que fazia-os tremer, recuar, que vencia batalhas no poder da espada, desafios em relação a isso, ele vai lá e afronta o exército. Se eu ferir o homem que vocês escolherem, se eu ferir, eu venço. Então vocês vão servir aos filisteus. Mas se vocês me vencerem, nós serviremos ao povo de Saul, que é chamado aqui, como se fosse o governo de Israel, não é mesmo? Ao povo de Israel. E surge aqui algo muito interessante, que é realmente de nós pararmos para analisar uma diferença gigantesca, em que nós observamos esse desafio do uso da força, da espada, daquela capacidade de guerrear num campo que para ele era muito, muito conhecido, e ele vencia realmente na força, nos seus próprios critérios, no seu entendimento. E no exército de Saul tinham filhos de Jessé, que também era alguém dessa época, Tinha 8 filhos, e os 3 mais velhos estavam no exército, enfim. Mas Jessé tinha um filho que era o mais moço, que por ser o mais moço, então, ficava na função de pastorear ovelhas, auxiliar o pai, serviço de pastoreio, enfim. Mas em um dia, Jessé então pede para que esse rapaz, o mais jovem, fosse lá onde estaria o exército, a princípio, levar algumas coisas para os irmãos. E chegando lá, o irmão mais novo então pergunta para um dos irmãos, Abner, se não me engano, o que estava acontecendo ali. Eles estavam exatamente sendo o exército, o povo de Israel, desafiado por Golias. Exatamente naquele momento. E quem seria, o homem daquele exército gigantesco de Saul para enfrentar Golias, não é mesmo? Então aqui no capítulo 17 ainda, lá no verso, a partir do 22, diz o seguinte: Davi, o irmão mais jovem, dos filhos de Jessé na época, deixou aquilo que trouxera, aos cuidados de quem devia lá, uma espécie de um guarda, e correu a batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha, subindo já o exército dos filisteus, o duelista, cujo nome era
Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes havia dito. Nós já comentamos aqui o desafio em si, né? E Davi ouviu então as palavras e esse desafio de Golias. Então veja que Davi, observando o que estava acontecendo, o exército, né, procurando alguém que poderia ser o duelista de Golias, o exército à mercê do resultado desse embate, né, desse duelo, dessa luta que iria definir o destino do povo de Israel, né? Então, Davi, observando tudo aquilo, né, Saul disse, né, a Davi. Então Davi, ouvindo aquelas palavras, se dispõe a duelar com o gigante. Diante de um exército acuado, Davi vai lá e diz: eu vou. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Então Davi estava ali, as pessoas com medo, né? E Davi disse no meio dos combatentes: eu vou. Todo mundo então, surpreso com aquela decisão do rapaz, né, um pastor de ovelhas, sem preparo do exército a princípio, né, combatente, foram a Saul. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Davi disse: eu vou. E Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Então Saul observou a condição de Davi, um jovem sem o preparo da espada, como se diz, para guerrear, lutando contra um gigante guerreiro filisteu preparado, vencedor de várias batalhas, que chega e desafia um exército como um todo, né? Respondeu Davi: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri. E livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Davi então começou a contar a Saul o que ele já havia feito para defender as ovelhas do seu pai nas suas caminhadas, né? O teu servo matou tanto o leão como o urso. E disse mais: este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Davi se colocou na condição de combatente, se prontificou, porque o filisteu havia afrontado, desafiado os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, das do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu. Ele me livrará, ó Senhor. Saul
naquela condição, observando seu exército amedrontado, coagido. Não havia ninguém daqueles preparado na espada que dissesse: eu vou. Apenas aquele rapaz se prontificando para defender os exércitos, como ele mesmo disse, do Deus vivo. Então Saul disse: vai, e o Senhor seja contigo. Aceitou. Era lutar o lutar. Agora vem uma parte aqui que eu achei bem interessante, que Saul busca vestir Davi com a armadura que os combatentes da época do exército, né, vestiam. Só que Davi, observando aquilo, né, a armadura, capacete de bronze, couraça, a espada, todo aquele equipamento, não é mesmo? Que Davi não era acostumado. Davi não conseguiu nem andar com aquela roupa. Veja a situação, e depois nós vamos realmente relacionar ao que nós vivemos nos nossos dias e como sair de determinados embates, como vencer. Quando nós somos afrontados, nos termos que já refletimos aqui também, quando nós somos desafiados. Então Saul vestiu Davi. Davi experimentou andar, que jamais tinha usado uma roupa daquela, e disse o seguinte, olha, está no verso 39, capítulo 17, 1 Samuel. Davi diz o seguinte a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquela armadura do exército de sobre si, tomou o seu cajado na mão, que ele utilizava, né, para pastorear, e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia. Lançou mão da sua funda e foi se chegando ao filisteu. Veja que há um desafio gigantesco, meus irmãos, proposto naquelas circunstâncias ali, em que o resultado realmente era de vitória de uma das partes, em que a outra seria subjugada, tornaria-se servo, né? E Davi não conseguia colocar sequer a armadura do exército, porque não conseguia nem caminhar com aquilo. Não sabia utilizar a espada, não sabia como se portar com aquelas roupas, né? Aquela armadura física, né, que as pessoas eram acostumadas nos exércitos, treinados para isso, né? Então, Davi pegou a sua funda, 5 pedras, e foi para cima do filisteu, né? Golias, o gigante. E houve uma espécie de deboche generalizado do exército filisteu, do gigante, né? Acontece isso conosco. Aquela ideia do já venci, né? Já venceu. Se acha
melhor se ver dessa forma. E Davi, diante das palavras do gigante, que vocês encontram a partir do verso 41, capítulo 17, Davi diz o seguinte para Golias, né? Tu vens contra mim com a espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A profundidade dessa palavra gigantesca, meus irmãos. A força, a fé diante de determinadas circunstâncias que nos vemos muitas vezes nas nossas vidas. Veja que Davi tinha ciência do que estava vindo sobre ele. Tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo, mas ele tinha também ciência no seu coração, na sua mente, do que ele estava levando junto de si para aquele embate. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Isso é muito forte, meus irmãos. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. No verso 47, Davi ainda diz: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com a espada, nem com a lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. A história de Davi e Golias é muito conhecida por todos nós, principalmente nas cenas de como foi a luta, né? Davi com as 5 pedrinhas, com a funda, né? Como que foi? É uma cena muito retratada pela dramaturgia. É muito evidenciado, mas veja a importância nesse contexto, meus queridos, que eu gostaria de realmente refletir com vocês, a importância da fé que nós precisamos, a nossa dependência de Deus, a fé que nós precisamos compreender. Quem ainda não conseguiu ver isso, que tem ouvidos que ouçam, olhos que vejam, que muitas vezes nós estamos lutando as batalhas dessa vida com as armas erradas, do lado errado, pensando que a vitória é possível. Todo aquele que se levanta contra Deus, que se coloca como inimigo daqueles que estão na busca
de serem instrumentos da palavra do nosso Deus para que chegue ao coração das pessoas e Ele possa fazer a obra na vida das pessoas. Veja que nesse desafio a história é muito conhecida, mas eu busquei trazer aqui uma reflexão sobre a condição que Davi se coloca diante desse afronto, diante desse desafio gigante, em que um exércitos de Israel se acovardam, ficam amedrontados, sentem-se coagidos. Saul não teve um homem do exército com lança, com espada, enfim, que se habilitasse nesse embate, munido das armas que estavam à disposição neste mundo, naquela época. E hoje também temos muitas armas que nos são apresentadas por este mundo nas batalhas, nas lutas do nosso dia a dia. Muitas pessoas podem estar munidas disso tudo, mas falta algo que é o mais importante, que dá vitória como resultado de qualquer embate, que é exatamente a certeza de em nome de quem se está indo nessa luta, para a glória de quem que nós estamos nesse embate, nessa batalha, em busca da vitória na nossa vida. Veja as palavras de Davi. Ele não se acovarda diante das armas apresentadas na época pelas coisas deste mundo, porque ele se apresentava contra aquele gigante em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Porque essa história não tinha sido o único episódio. Isso já acontecia de forma repetida, muitas vitórias esse gigante havia tido em relação a outros povos, outras regiões, etc. Até que chegou a vez em que o mais moço dos filhos de Jessé, que nem estava participando do embate do exército de Saul, teve que chegar lá em nome de Deus para resolver, né, e trazer vitória nessa história. Isso nos faz parar para pensar exatamente quais são as armas, meus queridos, que nós andamos utilizando nas nossas vidas, nas lutas que nós enfrentamos contra os gigantes que se apresentam, nos desafiando, nos afrontando, buscando nos subjugar, nos submeter a determinadas coisas, a nos fazer escravos. E como nós podemos realmente, segundo a orientação de Deus nas nossas vidas, como nós podemos nos apresentar realmente como Davi fez nesse exemplo do desafio de Golias, como hoje nós podemos nos apresentar como parte do exército de Deus, do Cristo, diante das lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Não é mesmo?
Hoje, provavelmente, se você ir no centro da sua cidade, você não vai ver ninguém de armadura com uma espada e uma lança guerreando na avenida principal. As lutas hoje em dia ficaram muito mais estratégicas, não é mesmo? Mas veja que não há estratégia desse mundo que possa submeter a força, a sabedoria e a vontade de Deus na vida de todo aquele que crê e se dispõe, que se habilita para lutar em nome do nosso Senhor. E veja que Deus não nos deixa desamparados. Quando nós aceitamos o chamado daquele que nos regimentou, e vai lá e escolhe e diz: vem para a luta, que chegou a tua hora, meu filho. Ele nos prepara de uma forma diferente, ele nos habilita, ele nos dá força. Como que nós sabemos disso? Muitas pessoas, porque sentem isso através do poder do Espírito Santo de Deus, mas não sabem o nome do que está acontecendo consigo, só sabe que em nome de Deus ele vai lá e faz. E outras pessoas que buscaram através da palavra do nosso Deus compreender como eu consigo ter tanta força, meu Deus, diante das dificuldades dessa vida, dos desafios gigantescos que se apresentam, em que a minha única alternativa é lutar. Se você tiver coragem de perguntar para Deus, Deus tem toda a coragem para responder a você. Onde, meu irmão? Onde está essa força dentro de você e como que Deus te prepara? Veja que Saul tentou vestir Davi, com a armadura, com a espada, com a lança, e o rapaz não conseguia nem andar. Não era acostumado àquilo ali. Mas Deus coloca em cada um dos seus filhos que se dispõe nessa batalha, que não se acovarda, que busca ser forte, corajoso nas suas lutas em nome do nosso Deus para a sua glória. A armadura de Deus, essa é diferente. Realmente do Senhor dos exércitos, em que você encontra, meu irmão, exatamente o que você precisa para enfrentar esse gigante que está te afrontando, que está te desafiando, que está querendo te destruir hoje na sua vida. Exatamente em Efésios 6, a partir do verso 10. Abra sua Bíblia, meu irmão. Veja o que a palavra de Deus, que muitas vezes as pessoas dizem, escritos de mãos humanas, mas veja que a mensagem intuída por Deus, isso que é a palavra de Deus, meu irmão. Deus está te apresentando nas guerras do teu dia a dia, nas lutas que você já está prevendo que irão surgir, ou você está no meio da guerra, chegou a hora, o desafio está ali à sua frente, e você só tem uma saída, você tem que se habilitar para ir em nome do nosso Senhor para essa guerra, porque a tua única alternativa é lutar. É como na maioria dos casos, ou você luta por aquela causa ou ela morre. Ou você luta por isso que está te afrontando, te desafiando e buscando te destruir, ou
a consequência é a morte, que muitas vezes não é o físico que nós estamos falando, é quando as pessoas vão morrendo, sabe? No seu coração, na sua fé. Sente-se que está vivo, mas não há vida além do fato de existir. Existe apenas, está sobrevivendo, mas caindo quando consegue realmente impulsionar e ficar de pé de novo e de novo, e afronta e desafios gigantes. Algo está faltando naquele exército de Israel que aquele jovem foi lá e fez. Algo em que nós podemos observar, meus queridos. Eu convido para que abra a sua Bíblia em Efésios 6, verso 10 e seguintes, para que nós possamos refletir juntos acerca disso. Nós precisamos compreender a palavra de Deus. Essa luta que nós vamos enfrentando é todo dia. É agora, nesse exato momento, alguém está passando por uma batalha individual gigantesca, em que muitas vezes, dependendo das circunstâncias, para mim e para você que já passamos por outras, pode parecer pequeno, mas talvez seja a primeira vez que essa pessoa está sendo permitida que ela tenha que passar por determinadas coisas para compreender o poder de Deus na sua vida. Que ela pode, que ela é forte, que ela é capaz, que Deus está juntinho. Que quando você permanece em Deus e Deus está em você, essa comunhão você pode todas as coisas. Está na palavra. Não é qualquer coisa, alguma coisa, não. São todas. Então essa palavra vem diretamente da boca de Deus para você. Em que nós somos instrumentos para levar até você algo que transforma todo dia a nossa vida. Esse evangelho que me salva todo dia, que é capaz de salvar você todo dia. Mas a palavra, ela vem direto da boca de Deus para o teu coração, para que você olhe para Deus, para que você enxergue esse Deus, para que você tenha força de lutar, de resistir, de persistir, compreenda a justiça de Deus, a misericórdia de Deus e tudo que Deus é capaz de fazer e transformar na sua vida, que só Ele pode, só Ele é Deus. E veja o que diz a palavra: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém, meus irmãos? Recebe para que você seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Você quer vencer como aquele que nós vimos hoje, que foi, disse ao filisteu: você vem com lança, você vem com espada, você vem com todo o teu preparo, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, do meu Deus de Israel. Então diz a palavra: reveste-vos de toda a armadura de Deus. Esse é o convite para você que está passando por isso. Que armadura é essa? Aquela que Saul tentou colocar em Davi, Davi não conseguia nem caminhar? É essa?
essa armadura que nós não vemos mais, porque as batalhas ficaram bem diferentes nos dias de hoje. Hoje você não vê mais duelos na avenida principal da cidade mais numerosa do seu país, duas pessoas duelando na espada. Não vemos mais isso, a luta já ficou um pouco mais aprimorada, estratégica. E por isso que nós, nesse tempo de preparação, precisamos compreender a armadura que nós precisamos nos revestir para que possamos enfrentar com olhos espirituais essa batalha gigantesca que se apresenta todo dia nas nossas vidas, que nos desafia e nós precisamos persistir. Reveste-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Você está compreendendo que não é contra o irmão que está adoecido, que está infeliz, que está fraco, que está corrompido, que está subjugado pelo mal, a serviço do mal, que é a nossa luta. A nossa luta, meus irmãos, é contra algo que realmente está acontecendo, você acreditando ou não, nesse exato momento de ordem espiritual, que muitas vezes nós sentimos. Pessoas chamam como se fosse uma energia, alguns dizem como se fosse uma energia negativa, não é isso que dizem? Você sente uma angústia, você sente que algo está acontecendo, não é normal o que você está sentindo. Muitas vezes não há uma razão para que você esteja sentindo a dor que você está sentindo, mas simplesmente você não consegue explicar e sente. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Nós vamos ver que a armadura de Deus é essa, capaz de nos fazer vencer no dia mau. Sabe aquele dia que você sabe que não está certo, tem alguma coisa errada, ou que muitas vezes vem aquele desafio declarado, como o de Golias contra o exército de Israel, direto, vem querendo te subjugar, acabar com você. E como nós devemos realmente observar tudo isso? Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Nada pode ir contra a verdade senão a verdade. Nada além da verdade, da justiça, daquilo que é justo. Compreendendo que justiça é essa aqui neste mundo e a justiça de Deus, como que ela funciona, e nós precisamos compreender isso para nós nos revestirmos disso. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz.
marcha firme. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Veja que somente a fé, meus irmãos, que nós desenvolvemos em Deus e compreendemos o sentido disso, não da boca para fora, mas aqui dentro, no nosso coração, na nossa mente, que nós podemos nos proteger. Veja que o escudo é a fé é o nosso escudo, é a nossa proteção. Quando fala sobre dardos inflamados do maligno sobre você, você vai se defender como? Meu? Com a fé. E que fé é essa que nós precisamos viver, inclusive, justificados pela fé? A fé no nosso único Deus, o único que nós devemos adorar, amar sobre todas as coisas, priorizar nas nossas vidas. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A proclamação do Evangelho do nosso Senhor. Como que nós vamos para esse embate? O escudo da fé para nos proteger do mal, na proclamação do Evangelho através das nações, meus queridos. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica, por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em candeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Veja a importância de nós compreendermos, afinal, como nós devemos agir diante dos desafios gigantescos da nossa vida e sobrevivermos a tudo isso e sairmos inabaláveis, como a palavra nos diz nesse contexto. Como nós devemos proceder, como nós devemos observar, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. A proclamação do Evangelho, da Palavra de Deus. Essa é a espada realmente que nós temos que utilizar nessa luta, meus queridos. Na luta que você tem diária. É a Palavra de Deus que vai ser a tua espada. É a tua fé que será o teu escudo. É exatamente, veja, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Preparar-se, tempo de preparação para seguir uma marcha firme diretamente ao alvo. A
paz que muitas vezes você está procurando, e essa é a tua grande luta diária, é o gigante que te atormenta na sua vida, são os desafios que você está enfrentando na sua família, são os afrontes, os desaforos, as perseguições que você está enfrentando no seu trabalho. É essa luta íntima que só você sabe que enfrenta todo dia consigo mesmo e busca se libertar e conquistar paz, alegria no seu coração. Algo que só você sabe que sente. Porque por mais que você queira expor isso para as pessoas muitas vezes que mais te amam, elas não compreendem. E você só tem uma alternativa: lutar. Como nos exemplos que nós vimos hoje. A vida te chama para essa luta. E você precisa estar preparado. Não necessariamente como nas batalhas, né, de antigamente, que nós vimos aqui, nesses desafios que nós víamos, apesar que hoje ainda existem, né? De outra ordem, de outra magnitude, mas existem. Mas eu e você muitas vezes estamos aqui e somos convocados, desafiados diante de uma luta gigantesca, em que todo mundo se acovarda e você se vê sozinho. E como que você terá a coragem, no exemplo de Davi, que vem e se apresenta diante daquele que todos temiam, que desafiava os exércitos de Israel, e ele vai lá e diz ao filisteu: você vem com lança, você vem com escudo, você vem com espada, você vem até com a experiência que ele tinha, né, diante de tantas lutas e batalhas, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, do meu Deus, do Deus de Israel, ele diz, na certeza da vitória. Que nós possamos, meus irmãos, no dia de hoje, que essa reflexão possa chegar ao coração das pessoas que mais estejam precisando, ouvir uma palavra de encorajamento de que é possível sim, que nós servimos um Deus, Senhor dos Exércitos, que nos orienta de como nós devemos agir para vencermos as dores, as batalhas, os desafios, as tribulações deste mundo. Um mundo sepultado no mal, jaz no maligno. Por enquanto, em que nós precisamos realmente compreender que, mesmo o fato de nós buscarmos colocar o Evangelho em prática nas nossas vidas, e muitas vezes, inclusive por essa razão, muitas vezes, na maioria das vezes, nós seremos desafiados, enfrentaremos grandes desafios, embates, e seremos envolvidos realmente, principalmente de ordem espiritual, meus queridos. Como a palavra diz, não é contra a carne, não é contra o nosso irmão muitas vezes. Na maioria das vezes, a palavra na verdade diz que não é. Por mais que a gente pense que é contra um CPF, mas é contra algo de cunho espiritual. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Há uma batalha espiritual gigantesca por cada alma que está ainda aqui.
até o dia da glória, até o dia do retorno, a volta do Messias, para que nós estejamos juntos para a eternidade. E essa luta é alma por alma, é uma disputa gigantesca, porque quem está do lado de Deus está buscando se proteger, ir em busca de se manter firme no propósito. Mas aqueles que muitas vezes estão até em cima do muro, pensando, não estou do lado do mal, eu estou em dúvida ainda de como proceder, de como agir. Meu irmão, se você não está com Deus, você está com quem? Se você não servir a Deus, você vai servir a quem? Então que nós possamos juntos, queridos, observarmos que todos somos falhos. Estamos neste mundo, que é uma grande escola para as nossas vidas, e Deus está conosco o tempo todo, orientando, ajudando, sustentando. Muitas vezes aquela força extraordinária, aquilo que você vive de sobrenatural e extraordinário, é exatamente o momento que Deus, o Espírito Santo de Deus, está agindo na sua vida, e você não tem nem noção do que está acontecendo. E você está tendo livramentos extraordinários, você está vivendo o extraordinário na sua vida e muitas vezes nem sabe por quê. E é Deus na sua vida, aguardando que você atenda o chamado, que você olhe para Ele, para que Ele possa resgatar você de todo esse sofrimento, dor, para que Ele possa lhe orientar, para que você não seja mais atingido da forma que está sendo, e transformar realmente, e fazer de tudo que você está vivendo a construção de uma nova história. E por isso, no dia de hoje, e sempre nós estamos juntos, buscando nos mantermos em oração, vigiando, atentos, e em oração pelas nossas vidas, pelas vidas de todas as pessoas que nós amamos, e entregamos também suas vidas nas mãos de Deus, e descansamos, no Senhor, as nossas vidas também. E assim convidamos a todos para que nós possamos orar juntos no dia de hoje, mais uma vez, sempre, dia e noite, refletindo na palavra de Deus nas nossas vidas. Oh, meu Deus, como é bom poder chamar o Senhor para essa conversa, Pai. Estamos aqui reunidos mais uma vez em nome do nosso Senhor Jesus, o Messias, o Cristo, para agradecer, meu Deus, por todas as oportunidades que o Senhor nos permite viver o extraordinário nas nossas vidas. Tudo que nós precisamos realmente aprender nesse tempo de preparação, que o Senhor busca nos capacitar, nos habilitar para que nós possamos realmente atender ao chamado do Senhor dos Exércitos que nos regimentou, e assim possamos estar preparados, meu Deus, como na reflexão que nós observamos hoje, não das armas que este mundo nos apresenta para lutar, mas sim da armadura que o Senhor nos apresenta e nos trará realmente a verdadeira vitória, a verdade, a justiça, meu Deus, a proclamação do Teu Evangelho, a Tua Palavra, meu Deus, a todos os corações neste mundo, até o dia da glória, Pai. E que assim nós possamos nos revestindo da verdade e da justiça,
nos protegendo contra o mal através do escudo da nossa fé, que o Senhor nos auxilia, meu Deus. E nós confiamos nas promessas do Senhor, nós sabemos e nós queremos estar contigo, meu Deus, firmes nesse propósito. Nós nos habilitamos, meu Pai, para em nome do Senhor irmos à frente nesse desafio cada vez que a Tua palavra é realmente desafiada, desacreditada. Cada vez que pessoas se levantam contra o Teu Evangelho, Senhor, nós estamos aqui para o Evangelho da paz, não para uma luta na espada, mas para proclamar, meu Deus, a Tua palavra de amor, de bênção, de fé, de futuro, de esperança no porvir, em que nós já sabemos o fim dessa história. Queremos estar contigo, meu Deus, para a eternidade contigo, Senhor. E por isso entregamos as nossas vidas, os nossos dias, o nosso tempo. Entregamos a vida das pessoas que nós mais amamos neste mundo nas Tuas mãos, de um Deus que cuida, que dá livramento, Senhor, e nós cremos nisso. Nós cremos, Senhor. Nós cremos na utilidade do que o Senhor nos permite viver nos nossos dias, para nos capacitar, nos preparar, nos habilitar para os grandes embates que nos são propostos por este mundo, para que o Senhor nos capacite, nos ensine a sobreviver neste mundo sepultado no mal, um mundo que jaz no maligno, por enquanto, Senhor. E nós precisamos aprender a lutar através do Evangelho da paz, da proclamação do Teu Evangelho no coração das pessoas, Senhor, para que as pessoas possam olhar para Ti, meu Deus, e possam reconhecer o Teu poder nas nossas vidas, em que nós somos o testemunho de transformação, que todos os dias o Evangelho do Senhor nos traz e nos faz viver tudo isso, que nos dá paz, nos dá esperança, nos dá força, meu Deus. Nesse momento, muitas pessoas podem não ter condição sequer de elevar os seus pensamentos a Ti, meu Pai. Não tem força para levar o que estão sentindo, não conseguem sequer descrever as suas dores, as suas angústias. Mas nós pedimos, Senhor, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, interceda na vida dos nossos irmãos para que eles possam sentir a paz que nós sentimos, meu Deus, mesmo diante das adversidades desta vida, para que eles possam, Senhor, chegar até Ti, que possam conversar contigo, chamar o Senhor para essa conversa, para as suas vidas, entregar as suas vidas, confiar nas promessas do Senhor. E assim que nós possamos juntos, meu Pai, continuar essa caminhada nesse tempo de preparação até o dia da glória, em que cada dia mais nós vamos nos tornando mais cristãos, quando vamos colocando em prática nas nossas vidas o verdadeiro Evangelho, e vamos compreendendo a importância da prática dos princípios, dos valores que Jesus nos apresentou, a nova aliança do nosso Senhor, o Messias, que veio nos apresentar um coração perdoador, o amor, o sentido na vida, que nos traz o verdadeiro sentido do amor, da perseverança, da resiliência, de um coração perdoador, em que nós entregamos as nossas vidas, meu Deus,
a vida dos nossos irmãos que estão conosco, a vida daqueles que nós mais amamos e a vida daqueles nossos irmãos que mais precisam do nosso amor. Todos aqueles que acreditam e se colocam na condição de nossos inimigos, para que encontrem a paz, para que consigam olhar para o que realmente importa, que é o Senhor, meu Deus, e possam realmente viverem as suas vidas na paz, porque a luta deles também não é contra a carne e o sangue, não é contra os irmãos, somos todos irmãos, é contra algo muito maior que se levanta de cunho maligno na vida de todo aquele, principalmente que está contigo, Senhor. Porque o mal, quem está a serviço do mal, muitas vezes é recompensado rapidamente pelo próprio diabo, que também realiza coisa na vida das pessoas. E por isso que os irmãos não devem se impressionarem com a prosperidade do injusto, do mal, daquelas pessoas que nós sabemos que não estão de acordo com a palavra de Deus. Nós estamos construindo uma verdadeira vida embasada em princípios de acordo com a vontade de Deus nas nossas vidas, em que nós cremos que os planos que Deus tem para as nossas vidas é de um resultado duradouro, para a eternidade, para algo muito maior e melhor do que nós poderíamos sequer imaginar para os nossos dias, para a nossa vida. E é isso que nós queremos, é essa plenitude, a magnitude do amor, da sabedoria e da paz de Deus nas nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós, dos nossos erros, cada vez que nós nos vemos fracos, enfraquecidos, nós cremos, Senhor, no Teu poder nas nossas vidas e de todo aquele que crê e vive justificado pela fé. Amém, meus irmãos? Que a paz, que a graça, a misericórdia do nosso Deus esteja com você e que você possa estar se sentindo mais revigorado, mais feliz, com o seu coração em paz, confiante nas promessas do Senhor, nesse evangelho que me salva todo dia e que é capaz de salvar você também. E nós agradecemos imensamente a Deus, a todos aqueles que estão conosco nessa jornada missionária cristã, além fronteiras, cumprindo o ID, a proclamação do Evangelho do nosso Senhor através das nações. E como é bom contar com você, em que cada um de nós temos um papel essencial nesse processo, em que o Espírito Santo toca os nossos corações, cada um de nós de uma forma. E se Deus tocar o teu coração para que você leve essa mensagem até alguém que você sinta que esteja precisando ouvir uma palavra de força, entendimento, de fé, de esperança no futuro, compartilhe essa mensagem com os nossos irmãos. A ONTV Brasil, 24 horas ligada em você, não tem fins lucrativos. O nosso objetivo é único e exclusivamente levar a palavra de Deus a um número maior de pessoas que, assim como você muitas vezes está precisando ouvir uma palavra, uma referência bíblica, ter esperança, está aguardando uma resposta. Talvez você estivesse precisando, estivesse esperando uma resposta de como agir diante dos desafios, das pessoas que lhe afrontam, daquilo que você é envolvido e que você não tem alternativa que não seja lutar. Então,
Deus muitas vezes, utiliza-se dos meios que nos são disponíveis, em que o meu combinado com Deus de algum tempo, desde 1995, era de levar a palavra conforme aos poucos, Deus foi me habilitando e compreendendo, e a minha vida foi sendo transformada. Então o que eu posso é compartilhar aquilo que Deus me permite fazer, o testemunho de que Deus cura os nossos corações, que não há perdas, não há desafios, não há nada nesse mundo que seja capaz de nos afastar do amor de Deus. Não há nada que possa nos afastar do amor de Deus. Esse é o meu testemunho diante das adversidades da minha vida, durante toda a minha vida, em que todos nós somos irmãos, estamos no mesmo mundo, sob as mesmas circunstâncias. Então não somos vítimas de determinadas coisas que muitas vezes nós passamos, mas sim vivemos em uma grande escola de aprendizagem, em que Deus nos permite viver muitas coisas para nos capacitar, para nos habilitar, para transformar as nossas vidas, para que nós possamos nos tornar cada vez mais fortes, nos aproximarmos de Deus, permanecer em Deus, e Deus então permanece em nós, e assim nós vamos realmente nos tornando cada vez mais vitoriosos e nos preparando, meus irmãos, para que Deus possa nos alcançar todas as bênçãos e vitórias que já tem preparado para cada um de nós. Deus já tem preparado bênçãos e vitórias que são exclusivamente minhas, que ninguém toca, é o meu combinado com Deus, assim como Deus tem um propósito também para a sua vida, e que você precisa se aproximar de Deus para descobrir qual é o seu propósito na sua vida e como Deus vai te capacitar, te habilitar para isso. Ok, meus queridos? Satisfação poder estar novamente com todos vocês. Graça e paz a todos. E a ONTV Brasil, 24 horas no ar, agradece imensamente a sua presença cada vez que você compartilha a nossa programação através das redes sociais, aplicativos, que compartilha com os nossos amigos, irmãos, as formas de acesso às nossas plataformas através do www.ontv24horas.com.br, em que onde quer que haja internet, a nossa mensagem pode chegar aos nossos irmãos através do computador, TV Smart, celular, aplicativos nas lojas de aplicativos do celular, tudo isso gratuitamente, porque a nossa TV na internet não tem fins lucrativos. Ok, meus queridos? Graça e paz a todos e até a próxima. Você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando.
prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro para honrar depois.